Fala galera, sejam bem-vindos ao Boletim Podcast. Eu, Rui Alves, apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás. Novamente, você que está nos assistindo, obrigado pela audiência. Você que está vindo pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal, deixe sua curtida, seu comentário. Compartilhe esse vídeo com o pessoal para conhecer um pouquinho dessa história. O pessoal também na plataforma de streaming, Spotify, Deezer, que está nos ouvindo, obrigado pela audiência de vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma história de superação na política. Estamos aqui com o vereador de Goiânia, Jefferson Abel. Jefferson, obrigado pela presença no nosso podcast. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui hoje nesse podcast, né, Boletim Goiás. Meu amigo Rui, obrigado pelo convite. E de fato, né, uma história de superação do Jefferson Abel, né, e hoje está como vereador, mas na verdade é a história de superação de um garoto chamado Jefferson Abel. Então vamos conhecer um pouquinho dessa história, que para mim também vai ser uma novidade, Abel. Eu te conheço há um tempo, mas eu conheço um pouco só da sua história. E eu queria ter essa oportunidade para conhecer um pouquinho mais e poder falar com as pessoas um pouquinho mais quem é o Jefferson Abel. Mas antes disso, Abel, eu vou te falar que... Vai te chamar de Abel, pode ser? Fica à vontade. Então, beleza. E antes, né, mandar um abraço à turma, galera, você que está assistindo aí esse podcast, de onde você estiver, na hora que você estiver assistindo, nosso abraço, nossa gratidão. Você pode ter certeza que hoje vai escutar uma história que vai mexer com você. Porque eu que sou o protagonista dessa história, toda vez que eu falo dela mexe comigo, imagina você que vai estar ouvindo aí. Então, vamos lá. Eu tô curioso, sou curioso para essa história. Já tinha escutado. A gente tem um amigo em comum, que eu trabalhei com ele, que fez essa ponte, nos apresentou e que havia falado para mim um pouco, trabalhou contigo, inclusive agora na campanha de 2020, né? Vou mandar um abraço aqui, o Wendel Alves, nosso amigo. Meu irmão, não é amigo, não, meu irmão, Wendel Alves, um abração, meu irmão, sou seu fã. Hoje até liguei para ele, a gente estava meio corrido, não consegui falar, ia falar com ele que ia gravar contigo para ver se ele vinha aqui. Mas, Abel, você é o primeiro parlamentar que eu trago no nosso podcast, cara. Então, quanta honra. Uma honra minha também de poder trazer, de conversar. Ainda não tive procura de algumas outras pessoas, até então não tinha trazido ninguém. Foi só a gente falando mais sobre economia, sobre bioconstrução, pessoas mais do terceiro setor e empresários. Mas hoje eu falei, vou trazer um político. Eu quero falar uma pessoa que está na política, né, que está vivendo da política hoje, para falar um pouquinho da sua história, desse avanço. Então vamos lá. Primeiro fala pra gente quem que é o menino, como você falou, Jefferson Abel. Goianiense? Goianiense. Goianiense de qual bairro? Eu nasci, de fato, em Goiânia, né? Como diz minha mãe, no hospital ali na Vila Nova. Morava no Jardim Pompeia e moro até hoje no mesmo setor, né? Saí ali da maternidade, como diz o outro, né? Nasci na maternidade e fui pro setor que eu moro, que é o Jardim Pompeia, que eu moro até hoje. E para mim foi o lugar que me fez crescer. E hoje eu tenho a oportunidade de fazer esse lugar que me fez crescer através do mandato que eu tenho. Que bacana. O Jardim Pompeia, ele fica na região leste? Região norte de Goiânia. Norte, né? Saída lá para Santo Antônio. Saída de Nerópolis, saída de Santo Antônio, na Veneza, ali pertinho do Campus 2 da UFG, referência ali, Universidade Federal de Goiás. Certo. 2020 veio campanha de vereador e com êxito você chegou aí a assumir a cadeira na Câmara Municipal, né? Opa, aí ó. Olha o pão de queijo. Tava faltando, as pessoas que nos assistem já sentem falta aqui do nosso cenário. Sente o cheiro aí. Ele sente o cheiro e a gente vai comendo. Cafezinho, Abel? Já vou nele, deixa eu terminar água aqui. Então 2020 foi eleito com 3.060 votos. 3.060 votos. Graças a Deus. Pelo Partido Avante, né? Aqui tem. Obrigado, diretor. Trouxe um guardanapinho pra gente. A equipe aqui é diferenciada, hein? Aqui o negócio é organizado, viu? Aqui, ó, eu sou bonzinho, vou mandar um pão de queijo pra plateia. Isso. Vai dois. Pronto. E aqui tem a pipoquinha. Ó, já vamos começar com a pipoca, pessoal, então. É diferenciado. Depois que as coisas começam a melhorar, até quando você vai gravar, tem pipoca, tem pão de queijo. Antigamente era isopor, agora é de verdade, você pode comer. Como é que é o nome aqui? Popcorn Gourmet. Popcorn Gourmet. E o negócio é bom, diferenciado, viu? Se você que quiser, já entra essa aí. A Popcorn Gourmet lançou essa pipoquinha aqui, verde e amarela. Depois vocês mandam lá pro meu gabinete, comemorativa da Copa do Mundo. E tem a famosa pipoca de leite ninho. Depois vou mandar uma dessa lá pra você experimentar, viu, Abel? Não, o pessoal daí da Popcorn, manda lá pro gabinete, lá, o 27 da Câmara Municipal. Daí. Agradecer, Elaine, pela parceria com a gente aí, da Popcorn Gourmet. E boa, né? Essa aqui, ó, a amarelinha de sal.
E a verdinha doce, é caramelizada. Amarelinha de sal? Sal. Manteiga. Eu vou comer só mais um, senão a gente não vai fazer entrevista, vou ficar só comendo. Então, Abel, Pronto. 2020, graças a Deus eleito para representar o povo goianiense na Câmara Municipal, mas não foi a sua primeira candidatura, né? Você tinha concorrido aí a outra candidatura, ainda em 2012. 2012. Certo. 2012 foi a minha primeira candidatura, eu participei da eleição naquela época, e é bom quando a gente vai falando, eu falei pra você que antes da gente entrar no ar, que eu ia falar coisas que nem estava lembrando. E essa é uma das coisas, né? Naquela época eu lancei a candidatura, sem estrutura financeira nenhuma, até porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? De fato foi algo que Deus colocou no meu coração. E naquela época a campanha é 3 meses. Hoje a campanha é 45 dias, de fato 30 dias, mas naquela época é 3 meses. Imagina você fazendo uma campanha de 3 meses, sem o suporte financeiro. Quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava, porque as pessoas que já tinham mandato, já tinham uma estrutura financeira maior, nos últimos dias que eles intensificavam suas campanhas. E aí eu já tinha praticamente gastado meu fôlego, né? Uhum. Meu fôlego. Então, foi uma campanha bastante difícil, onde as pessoas falavam que eu não ia ter 100 votos. Quando as urnas abriu, eu acreditei que ganhava a eleição, porque todo mundo que participa de uma eleição acredita que vai ganhar a eleição. Ninguém vai colocar o nome à disposição se não acreditar que vai ganhar, né? Mas esse é o diferencial, né? Acreditar, porque se você não acreditar, quem vai acreditar? Não adianta nem concorrer. Exatamente. Mas as urnas abriu, nós tivemos 779 votos. Nossa. E as pessoas me perguntavam, você teve quantos votos? Alguns comentavam, você teve quase 1000 votos, né? E eu sempre fui muito categórico, né? Eu tive 779 votos. Né? Não abaixava, não aceitava baixar, mas também não precisava aumentar. Então a gente... E isso eu não tinha noção naquela época, eu fiquei muito triste. Quis parar, na verdade praticamente parei de mexer com política. Eu sempre eu trabalhei com social desde os 12 anos de idade, já falar um pouquinho sobre isso agora. E na verdade a política veio como um braço para continuar ajudando aquilo que eu sempre acreditei e gostava de fazer. E aí eu não tinha noção do que representava essa votação na minha vida. Acabou a eleição, eu parei de mexer com política, fiquei triste e tal. E logo depois de 4 anos que eu fui ter noção de o que representava esses 779 votos na minha vida política, na minha vida pública, né? Porque naquele momento, quando acabou a eleição, eu coloquei na gaveta do esquecimento como se fosse nada. Só que eu mesmo não tinha noção do que ele representava. 779 pessoas votando em você, acreditando em você. E isso repercutir, reverberar, né, depois de muitos amadurecimentos, principalmente na questão política. E eu vim entender, poxa, eu represento uma turma aí, então uma turma que acredita em mim. E é muita coisa, Abel. Exatamente. Para quem concorre à eleição e sabe, eu como advogado eleitoralista sei o tanto que é difícil. A campanha de vereador é a campanha mais difícil que existe. Exatamente. É o vizinho, é o primo. Todo mundo tem um parente ou um amigo que é candidato, né? E a praça é menor, porque é só o município. Né? Mas essa é uma questão tão importante na vida de uma pessoa que pretende ter uma vida pública, porque essa maturidade de entender isso é importante. Porque, por exemplo, eu sou amigo do Rui. O Rui, ele tem um amigo, e tem, de fato, vai ter, né? Sim. Que é candidato às próximas eleições, e eu sou também. E aí o Rui vai ter que escolher alguém, porque política você tem que se posicionar. Sim. Você tem que acreditar em algo, e alguém te representa por esse algo que você acredita. Então, peraí, a pessoa que figura mais aquilo que eu acredito hoje é fulano. E eu vou ter que apoiar fulano. Então, a maturidade política é importante, que a gente, como candidato, como pessoa que quer ser pessoa pública, tem que saber entender isso, e não criar um desgaste, pelo contrário. Esse amadurecimento, ele faz o crescimento. Pô, Rui, você não me escolheu não, mas eu sei que você é um cara bacana, eu sei que você tem a mesma ideologia que eu. Hoje a gente não vai caminhar junto não, mas amanhã a gente vai caminhar junto. Porque o projeto ele não é individual. Sim. Ele não é pessoal, ele é coletivo. Então, quando você consegue ter essa maturidade que ele é coletivo, você vai entender o posicionamento de cada um. Lógico que tem as dificuldades políticas, tem as questões de pessoas que passam raiva, né, sacaneiam mesmo, mas essa maturidade que faz ter essa visão. Pô, esse cara aqui tá me sacaneando. Não, esse cara não tá me sacaneando, esse cara tá sendo sincero comigo. Então, tem esses dois lados. Sim, e o fato de você escolher um outro candidato naquela legislatura não quer dizer que você não apoia o projeto do outro candidato. Exatamente. Mas por ideologia ali naquele momento, ou porque aquele que mais precisava de ajuda, você foi lá e ajudou aquele candidato. Mas 779 votos, de fato, não é pouco voto. Tem vereador hoje em Goiânia, tá com a legislatura, e com 1.000 e poucos votos. O vereador menos votado de Goiânia teve 1.700 votos. Então, quer dizer, né? Diferença pequena. Né? Hoje, um caboclo de 779 votos dessa chapa é praticamente o primeiro suplente. Sim. Então, já é um avanço. E a primeira legislatura é muito difícil, com recurso pequeno, como você falou, 90 2012, dias. Né?
Hoje, 779 em 2012 representa 1.500 votos. Por causa do número populacional. Exatamente. A quantidade de pessoas na cidade. Exatamente. Que aumentou. E sem falar da quantidade de tempo de eleição, né? Que eu falei que nós tivemos a participação de eleição de 3 meses. Que hoje ela é 45 dias, 30 dias. Uhum. É muito mais rápido, né, a eleição. Hoje você consegue fazer muito mais coisas em menos tempo. Exatamente. E destinos e recursos. E a gente sabe também que cabo eleitoral, muitas das vezes, alguns eles estão lá por dinheiro. Tá aqui 90 dias ali. É o que eu aí falei. vem na última semana, vem o outro candidato com o dinheiro, coloca naquela, tira os seus votos e leva a eleição. Exatamente. É o que eu falei, tem os dois lados da moeda. Tem a turma que querem, de fato, que você o represente, que você equipara ali aquilo que ela acredita, falou, pô, esse cara é o cara que vai me representar. É um cara desse que eu quero que me represente. E existe sim. Uhum. Muitas pessoas falam que na política não existe isso, existe sim. Existem muitas pessoas que acreditam e vai mesmo por entender, ó, aquele candidato é o candidato que equipara aquilo que eu acredito. Sim. Mas em contrapartida também existe a turma do oba-oba, que quer aproveitar esse momento para poder fazer a boa, né? Uhum. Fazer a boquinha da época, né? Do momento. E daqui a pouco eu vou querer ter a sua opinião, Abel, nesse sentido. Saber de você como é que está o perfil do eleitor hoje. Porque você falou que tem a pessoa que vota no sentido de eu acredito, eu vou por ideologia, outros votam pelo oba-oba, por tudo, mas a gente percebe que a eleição houve uma certa mudança no perfil do eleitor. Houve. Mais pra frente vai falar um pouquinho, porque eu quero conhecer um pouquinho ainda mais sobre o Abel. Tá? Então, em 2012 você veio e teve esse resultado bem positivo e quase colocou na gaveta. Só que em 2016 você colocou o seu nome de novo. 2016 coloquei meu nome de novo. O que aconteceu nesse período aí que se tirou esses 779 votos da gaveta, essas 779 pessoas que acreditaram no Projeto Abel e falou, pô, vou colocar meu nome à disposição novamente, vou representar essas pessoas. O que foi isso aí? O que a gente fez? Cara, eu mesmo sem querer ser uma pessoa pública nesses momentos, nesses 4 anos que eu praticamente joguei na gaveta, eu continuei fazendo aquilo que eu acreditava. Né? Quem me conhece sabe que ali na região norte, no setor que eu moro, Jardim Bom Pé, a gente sempre fez um trabalho prestado às comunidades mais carentes, às crianças que não tinham ali a oportunidade de ter um brinquedo na época do Natal, na época do Dia das Crianças, as cestas básicas, etc. É um trabalho social que eu sempre fiz e eu tive um diferencial, que muitas pessoas hoje querem fazer isso, mas querem que as pessoas façam para você levar mérito. Não, eu às vezes tirava do bolso mesmo um pouquinho, eu era assalariado, trabalhava na pizzaria que é do meu irmão, e pegava meu salário e comprava, fazia festinha, juntava ali, batia de comércio em comércio, juntava ali um ou outro, ia fazendo acontecer. Então isso continuou. E muitas pessoas que me ajudou em 2012 falaram assim, cara, você tem que ser candidato de novo. Eu falei, pô, mas fulano, pensei que nem ia falar em política mais pra mim, tá falando. Então, peraí, eu tô no caminho certo. Uhum. Você começa a fazer uma leitura de tudo isso, tô no caminho certo. E aí, foi, cara, então vou ser candidato de novo. Vou ser candidato de novo. E nessa época, meu irmão tem uma pizzaria no São Judas ali, e eu fui trabalhar com ele, falei assim, cara, eu não quero nem dinheiro seu não, quero que você me ajude a fazer política, quero que você me ajude a cuidar das pessoas. Então, no dia, em vez de você me pagar salário, você me ajuda a doar uma cesta pro seu Zé ali da esquina, a comprar um brinquedinho e tal. E foi assim que eu fiz, entendeu? Certo. Foi assim que eu fiz, e na época minha mãe ainda estava viva, e aí minha mãe era aquela pessoa que, meu filho, você vai sair, você quer um dinheirinho pra pôr gasolina na moto, no carro? Aí eu pegava ali 20 conto que tava ali amassadinho no guarda-roupa. Que mãe era eu costumo dizer o seguinte, mãe é um trem que faz milagre, é um trem precioso e que faz mágica. Minha mãe podia reclamar que não tinha um dinheiro, mas chegava na hora dela me ajudar, ela ia lá e arrancava 20 reais, arrancava 10 reais, arrancava 12 reais, que naquele momento era a salvação da pátria. Às vezes eu precisava, nessa época eu frequentava a igreja, e aí, às vezes, na hora você não consegue entender isso, eu saí do Jardim Pompeia, saí de Nerópolis, ia frequentar uma igreja que era do meu tio, lá no setor Jardim Himalaia. Quem conhece o Mar de Germana ali fica do lado. Uhum. Então, se fosse olhar, eu gastava... Atravessava a cidade. Saí de Goiânia pra aparecer de Goiânia lá. E aí, eu não, nessa época, esse brincar, não tinha dinheiro de pôr gasolina. Uhum. Mas Deus era tão bom comigo que eu ia pra igreja, voltava e o dinheiro da gasolina não faltava. Minha mãe tinha, ou às vezes eu fazia um biquinho, aparecia o dinheiro... que eu nunca deixei de trabalhar, só que a minha visão era essa, de ajudar as pessoas, que eu pegava meu dinheiro e dava tudo pros outros. Porque, poxa, eu lembrava quando era pequeno, quando era mais novo, às vezes queria comer alguma coisa e tal, e não tinha condições. Uhum. E aí eu queria fazer aquilo que às vezes eu sentia falta como criança, poder ajudar alguém. Pra você ter uma noção, você conhece aquele picolé da Corneto? Sim. Aquele sorvete Corneto? Sim. Da Que Bom? Um conezinho. Um conezinho. Sim, com chocolate, casquinha. Você sabe com que idade eu fui comer um sorvete daquele? Com 16 anos. Rapaz. Você sabe como? Eu estudava no Murilo Braga, e aí eu saí do Murilo Braga, de a pé, pra ir pra casa onde que eu moro,
de a pé. No meio do caminho, ali antes da Pecuária, antes da sinaleira da Quinta Avenida, tinha uma loja chamada Joia Sul, Sim. lá perto do Correios. E alguém comprou um corneto desse, caiu no chão, eu vi o cara pegando, abrindo e deu uma mordida. Que ele deu essa mordida, caiu no chão. Aí ele descartou. Aí eles caíram no chão e ele foi embora. Aí tava eu e meu irmão, falei assim, cara, vamos comer. Vamos experimentar esse negócio. Nós pegou o uniforme, passou no uniforme e dividimos nós dois. Foi a primeira vez que eu chupei um picolé daquele. Pra você entender, com 16 anos. E pra mim foi a melhor coisa do mundo. Entendeu? Eu falo isso com alegria, porque eu tive a oportunidade, com 16 anos, de tomar um sorvete desse, porque eu não tinha condição financeira de comprar. Então você veio de uma família bastante humilde As pessoas, nessa condição. eu costumo brincar que as pessoas, quando falam que é político, falam assim, ó, eu vim da família humilde. Eu, de fato, vim da família pobre. Pobre. Eu não tenho vergonha de falar isso. Porque às vezes a pessoa fala que vem da família humilde. O que minha família tinha? Minha família tinha um sítiozinho, tinha uma fazendinha, tinha um carrinho. Não tinha nada disso, cara. Pelo contrário, no final de semana minha mãe brincava que ia fazer cozinhadinha, ia fazer comida no quintal com a trempa, porque não tinha gás. Só que como é que mãe é algo precioso, ela não falava que não tinha gás. Falava assim, ó, hoje, final de semana, nós vamos fazer cozinhadinha pra vocês. E nós, na inocência, você achava, mãe, faz cozinhadinha pra nós. Mas é porque não tinha gás. Entendi. Sua mãe ela era dona de casa? Minha mãe era doméstica. Ela trabalhava de lavadeira e passadeira. Então, e seu pai? Meu pai, nessa época, ele trabalhava de limpeza, auxiliar de limpeza da Infraero. Certo. Ali no aeroporto. Então, o que minha mãe ganhava com meu pai, basicamente era pra gente comer o básico e pagar a conta de água e energia. E nessa época, onde que a gente mora hoje, era um barracãozinho. Então toda vez que dava, ele comprava um saco de cimento, tampava um buraco ali, organizava um negócio aqui. Então, pra você ter uma noção, nos fugiu esse sentimento de poder pegar aquele pouquinho que eu tinha, que eu recebi no mês, pra poder ajudar as pessoas. Foi essa alegria de poder falar assim, eu não tive, mas agora eu tô tendo a oportunidade de proporcionar isso para alguém. E eu sempre tinha um discurso comigo que falava assim, Deus, não faça com que eu venha pedir para alguém, me faça com que eu venha ter para ajudar alguém. Certo. E hoje eu posso dizer que Deus realizou esse sonho. Que bom. E foi por... Hoje, claro, o seu cargo, o seu posicionamento como parlamentar, você consegue ajudar muitas pessoas. Mas antes de se tornar vereador, qual que era o seu ofício? Você trabalhava com o quê? Deixa eu contar um pouquinho da minha história, pra gente poder já pegar um pouquinho mais pra frente. Certo. Começa assim, muito buleta a minha vida. Eu sou de 7 meses. Eu sou de 7 meses. Não é à toa que você é meio acelerado, né, Bel? E aí, sim, eu costumo dizer... boa, né, cara? Essa pipoquinha é top. O pessoal da Popcorn... Popcorn, manda pra mim lá. Manda lá esse negócio. Eu tô olhando aqui muito pra você. Não, tem que olhar mais pra cá, né? Não, pode olhar aqui pra mim que é o bate-papo, joga ali. Né? Tá, isso. Beleza. Então, o que acontece? Eu nasci de 7 meses e a gravidez da minha mãe comigo foi muito conturbada. Você tem quantos irmãos? Somos 3 irmãos. Antes de mim, teve um outro que veio a óbito. Então, minha mãe não poderia mais ter filhos. Certo. E o sonho da minha mãe era ter uma menininha. Quando era pequeno, meus irmãos muito brincavam comigo. Ô menininha, porque era pra ter sido uma menininha. Mas o homem é macho. Fica tranquilo. Alguém por aí sabe. Não vou falar nome. Não vou expor ninguém, não. Tá. Brincadeira. Então, o que acontece? Minha mãe, nessa vontade, nesse sonho de ter uma moça, engravidou de novo. E aí veio o rapaz de novo aqui. Cabeçudinho. E aí o que acontece? Ela teve problema na gestação. Teve problema na gestação, nasci de 7 meses e nasci morto. Os médicos, né, no laudo lá, já constava que eu estava morto. Eu fui pra incubadora pros encargos de consciência. Né? Vai pra incubadora e tal, que era o procedimento da época. Eu não sei como é que funciona hoje isso. Quem trabalha na área de saúde sabe. Mas nessa época o procedimento era esse. Ir pra incubadora. E aí, minha mãe, muito evangélica, minha mãe um exemplo de pessoa, que eu costumo dizer que a posição social, a posição religiosa não define ninguém, que define caráter, e que minha mãe tinha muito era o tal do caráter. Né? E aí, quando eu falo que é evangélica, é porque de fato minha mãe foi uma pessoa muito religiosa. Eu tenho certeza que muita coisa que aconteceu e acontece na minha vida é Deus cumprindo na minha vida o que prometeu para ela. Então o que acontece? Naquele momento eu fui para incubadora, os médicos falaram, você pode ficar tranquilo que você não vai levar seu filho. Você vai embora sem seu filho porque ele nasceu morto.
Naquele momento, minha mãe relata pra mim, inclusive antes de minha mãe morrer, ela faz um vídeo, eu devo ter esse vídeo aqui, se tiver oportunidade até, quero te mostrar depois. Certo. E eu fiz questão de perguntar, mãe, como é que foi meu nascimento? E ela relatando, porque eu queria deixar isso registrado. Até parecia que eu já estava, sabe quando você Sente no subconsciente sentindo que vai acontecer? E eu queria deixar isso registrado. E ela, não, nasci de 7 meses, e ali foi um pastor, e o pastor falou assim, ó, evangeliza o hospital todinho que Deus vai te dar a sua vitória. E nisso minha mãe toda fragilizada, pegou os bilhetinhos, não sei se você sabe como é que é aqueles bilhetinhos de evangelismo. Sim. E evangelizou o hospital todo. Uhum. E nessa evangelização, ela escutou muitas coisas. E uma delas foi que você está fazendo sacrifício de tolo. Você não vai levar seu filho está morto. E ela fala, não, eu acredito em Deus e que seja feita a vontade de Deus. Eu vou voltar com meu filho. E nisso ela evangelizou o hospital todo e tal, foi para casa. E eu costumo brincar quando eu falo isso, cá estou eu. Uhum. Então não morri. Ela foi para casa e você ainda ficou alguns dias no hospital. Fiquei alguns dias. E cá estou eu, nasci de 7 meses, nascido morto, como diz os médicos, sem uma sequela nenhuma, sem nenhuma sequela, né? Um pouquinho feio, mas isso aí é da vida mesmo. A sua mãe com certeza te achava bonita, ela deve ter falado. Ela falava. É, mas é feio mesmo. Mas com a graça de Deus, então, com isso, cara? Te abençoou com o dom da vida. E aí eu falava agora, eu acho que até cortei, esqueci de falar isso. O Iris, eu tive muitas vezes com o Iris, e eu vou contar um pedacinho. Iris Rezende, ex-prefeito de Goiânia. O Iris Rezende é o ex-prefeito de Goiânia. E ele, nas falas dele, dizia que a política na vida dele era um dom de Deus. Eu não tenho dúvida que a política na minha vida é um dom de Deus. Porque um cara que nasceu de 7 meses, morto, desacreditado, teve a infância que eu tive, até poucos dias atrás, antes de eu ser vereador, eu mesmo às vezes não acreditava que isso iria acontecer, porque é difícil, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente corra atrás, mas um cara que nasceu de 7 meses, praticamente morto, sem condições financeiras, sem um padrinho político, sem um tio político, sem um pai político, sem uma história de uma família pobre de fato. Ser vereador da capital do estado de Goiás, de fato é um dom de Deus. De fato é uma promessa de Deus. Vai além do dom. Vai além do dom. Porque eu costumo dizer que toda honra e toda glória é a Deus. E aqui eu não estou falando de religião, que cada um tem sua religião. Um é católico, outro é espírita e tal, enfim. Mas eu estou falando daquilo que eu acredito em Deus. Um cara como eu, está hoje como vereador, não tem mais menos explicação do que o dom de Deus e do que cumprimento da promessa dele. Não porque eu sou bom, mas porque de fato ele é bom nas nossas vidas. E um cara, como eu costumo dizer, chegar onde eu cheguei e esse mérito não é meu, esse mérito não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas isso mostra que o que Deus prometeu para minha mãe, que a herança dela, que era eu, não iria morrer. E nesse vídeo que eu falo pra você, que minha mãe gravou, e ela dizia o seguinte, falava, ó, Deus te fez pra ser vencedor. E fica tranquilo, que você vai estar no meio dos grandes. E quando ela falava que você está no meio dos grandes, isso incluía muitas coisas. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, porque também, graças a Deus, eu sou evangélico, protesto da mesma fé que a minha mãe, e hoje eu sou evangelista, congrego na igreja do Campo Central, meu presidente, pastor Darlan Luiz, presidente da juventude, faço parte da Almadego, não sei se você conhece a Almadego. Então, quando ela fala que Deus ia colocar nos grandes, não só no meio da política, porque hoje como vereador estou no meio dos grandes, mas como uma autoridade eclesiástica também que Deus me colocou através do meu pastor, estou no meio dos grandes pastores, né? E aí eu costumo dizer, eu não estou falando de religião aqui, eu estou falando de promessa de Deus se cumprindo. Então, quero até mandar um abraço pro meu pastor Darlan, pastor Gisele. Obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, que quando eu falo isso até me emociono, falar, você vai estar no meio dos grandes, sentado no meio dos grandes, e logo, quando ela veio a falecer, eu estava na presidência do Partido Avante em Goiânia, que eu sou vereador hoje, e tive a oportunidade de estar em vários meus lugares. E naquele momento, mesmo antes de ser vereador, já falava assim, poxa, Deus já está cumprindo aquilo, falou na vida da minha mãe. Mesmo antes de ser vereador, já tinha oportunidade de sentar, de conversar. Mas quando eu falo sobre isso, eu falo de fato sobre a promessa de Deus, sobre aquilo que Deus tem na minha vida, sobre uma história de superação, como você falou. Porque o fato de ser vereador, qualquer um pode ser vereador, né? Mas a história, esse percurso que você anda,
que é o bacana. Sim, tem a sua história. E eu queria conhecer um pouco dessa história, contar um pouco dela. E você falou que você se tornou vereador num mérito seu. Tá lá, Deus te colocou lá, te deu condições, ferramentas para isso. Mas a gente não pode tirar o mérito de quem conquistou o caminho. O percurso quem percorreu foi você e chegou até lá. Mas você contou desse vídeo da sua mãe. E esse vídeo foi quando que ela fez esse vídeo? Foi agora, em 2020? Ela fez esse vídeo em 2018 ou 19. Foi bem recente. Assim. 18, 19. Eu perdi minha mãe bem na pré-campanha. Na pré-campanha já de vereador. Bem na e em 2016... 11 de julho de 2019. Certo, já estava... 11 de julho de 2019. Um ano antes do ano eleitoral, você já estava se preparando para isso? Preparando. Inclusive, foi um momento muito turbulento, porque eu não queria mais mexer com campanha. Pois é, antes você está falando disso aí, 2016. O que aconteceu? Em 2016 você colocou o seu nome à disposição, mas não concorreu. Isso. Em 2016 foi o seguinte. E veio nessa questão que eu falei para vocês, de eu ter nascido prematuro, etc. E moro até hoje no Pompeia, na mesma casa, na Rua do Paraíso. Quem me conhece na região sabe disso. E desde os 12 anos de idade, Deus me colocou no meio da política. Quando eu falo da política, do social. Eu tinha uma bicicleta Monarcão vermelho, e eu pegava esse Monarcão e andava atrás do povo. Naquela época tinha um presidente de associação que chamava Divino. E era um cara que eu me espelhava nele, porque ele um cara que era presidente da associação de bairros. E era um cara participativo e tal. Eu falei, esse cara tem que ser vereador, né? Eu menino, falava isso pra ele. Eu menino, falei, você tem que ser vereador. Porque ele já fazia política presidente da associação ali, né? de bairro, fazendo o que você faz e tal. E aí, lá hoje, né, no meu bairro, tem uma avenida chamada Avenida Brasília, Avenida Itaberaí, que tem uns coqueiros altos. Nessa época, nós fizemos um mutirão para plantar esse coqueiro e eu tava lá plantando. No entanto, meu pai tinha uma cavadeira zona grande, e eu peguei escondido do meu pai a cavadeira enxada para plantar esses coqueiros. E aí eu saí plantando de fora a fora e tal. Você pode perguntar lá para essa turma que hoje alguns faleceram, outros estão lá, vai lembrar, fala, esse menino pequeno tava aqui plantando conosco. E ainda, inclusive, que eu apanhei, levei um ataque porque sumiu a cavadeira do meu pai. A cavadeira que ele tinha. Pegou escondido pra ajudar. Peguei escondido pra ajudar, levei um ataque. Mas hoje eu sinto a emoção de passar lá e falar assim, poxa, eu participei disso aqui. Eu ajudei a construir esse coqueiro que tá grande aqui, eu que plantei. Sim. Então, eu tive essa relação de cuidar, de estar junto. E lá em casa nós somos 3 irmãos e muito unidos, né? Muito unidos mesmo. Eu, o Cleiton, o Johnny. O Cleiton como se fosse um paizão. É o irmão mais velho, é o cara que sempre abraçou, que sempre cuidou. Meu pai também, um cara que totalmente diferenciado. Já aquele cara mais sistemático, não é igual a minha mãe que era amorosa e tal. Mas é o cara que nunca deixou faltar uma balinha pros filhos. Quando eu falo deixou faltar, mais dificuldade que a gente tinha, sempre foi um cara que estava ali perto, cuidando, puxando a orelha, batendo. Meu pai é aquele cara que batia mesmo. Se podia respirar mais alto, que ele metia o cinto. Uhum. Às vezes a gente ficava chateado, mas hoje a gente dá graças a Deus, porque de fato, né, tive uma criação diferenciada. Porque hoje não pode falar um pouquinho mais alto que o filho, que já dá problema, né? Sim. Não vamos entrar nesse mérito. Não, aqui. mas eu concordo contigo nesse ponto. Eu acho que e cada um tem uma forma de criar. Não é que seja certo bater ou não é, ou é errado bater. Isso. Mas é a forma que ele tinha, de repente a forma como ele foi criado e criou cidadãos de bem. E aí, eu vou pular um pouquinho essa parte e tal. Enfim, tive uma infância muito participativa na questão da sociedade, da comunidade. E minha mãe desencadeou doença, pressão alta, diabetes. Eu ainda era novo ainda, né? Tinha meus 15, 16 anos de idade. E foi quando, na primeira campanha, eu tive 779 votos, gavetei, não participei mais. Na segunda, né, decidi de novo, devido às pessoas pedirem e tal. Essa questão da doença da minha mãe já estava um pouquinho mais agravada. Uhum. E além da diabetes, pressão alta, diabetes muito alta, estava atingindo o psicológico da minha mãe. Então tinha hora que ela um pouquinho sai de órbita, tinha algumas atitudes um pouco não condigentes com a normalidade. Só que até nisso foi bom, porque Deus me deu uma experiência de poder entender isso, cuidar de uma pessoa de perto. E eu não vou falar eu em si, mas lá em casa, né, e meus Sua irmãos, família. minha família sempre foi muito família, né? E aí eu era, naquela época, o filho que estava desempregado, porque eu estava preparando para participar da eleição, então tinha saído até da pizzaria. Meu irmão cuidava da pizzaria, o outro estava empregado em outro lugar. E eu era o filho que estava ali um pouco mais ocioso, que sempre cuidando da minha mãe. E aí, quando eu lancei minha candidatura, minha mãe teve que ser internada no centro psiquiátrico, ali no setor Jaó. Era uma chácara, porque a gente não queria deixar ela num lugar como Vacilo Chuca e tal, até porque a gente conhece o procedimento lá, não é da nossa concordância. E lá era uma chácara que tinha um acompanhamento de perto, era como se fosse um SPAR. Tinha um acompanhamento médico e tinha um acompanhamento psicológico
e unir os dois. E eu, naquele momento, eu desisti da candidatura, fui lá no TRE, fiz isso por escrito, a minha desistência. Você já tinha registrado a Já candidatura? tinha registrado a candidatura. Já estava bem, já começando o período eleitoral. Já tinha até número, era 17.600, era 70.600. Eu tenho até hoje no meu Facebook aqui, um postzinho da arte já ia rodar. Já ia rodar. E aí eu fui, desisti da candidatura, fui pra dentro desse centro psiquiátrico com a minha mãe, ficar noite e dia com ela, porque como eu tive uma experiência com ela no Vacilo Chuc, que ela ficou uma noite lá só, por causa dessa noite, nós tiramos ela de lá, e eu falei assim, minha mãe fica só mais nesses lugares não. Eu fui pra dentro, fiquei com ela 24 horas, dormindo, acordando todo dia com ela, como se fosse um paciente lá dentro. Certo, ficou de acompanhante dela lá o tempo todo. De acompanhante dentro, que naquela época podia nem ficar acompanhante, mas a gente conseguiu, foi lá. E ela ficou quanto tempo internada lá? Ficou 3 meses, e eu esses 3 meses o tempo todo com ela. O tempo todo, e assim, isso foi bom, porque eu criei uma cumplicidade com a minha mãe, que eu vejo poucos filhos homens têm essa cumplicidade. Então eu era amigo da minha mãe, eu brincava com a minha mãe, eu zoava com a minha mãe, eu respeitava a minha mãe, eu confessava com a minha mãe se abria comigo. Então eu tive a oportunidade, eu costumo dizer assim, eu sinto muito falta da minha mãe, mas eu tenho a sensação de dever cumprido, porque eu fui um cara muito parceiro da minha mãe. Presente. Muito presente. E ela saiu bem? E aí saiu bem, graças a Deus, e aí era questão de controle e tal. E logo no começo da pandemia, agora já, quando foi o caso dela falecer, eu levei ela pro hospital, levou eu e meu irmão, fizeram o exame de Covid, mandaram ela pro hospital dos rins, no meio do caminho voltou, porque ela tinha que ir pro hospital especialista em Covid, e ela não tava com Covid, porque minha mãe não saía de casa, a única pessoa que saía de casa era eu. Então quem poderia ter passado de Covid pra minha mãe era eu. E eu tinha feito o exame naquele dia e saiu resultado negativo. Certo. E fiz de novo. Então eu sempre fazia, porque com essa preocupação de não passar pra minha mãe. Então eu chegava em casa à noite, oi mãe. Às vezes nem abraçava minha mãe, com essa preocupação logo no começo do Covid. E a gente não sabia com que tava lidando. Sim. Não sabia com que tava lidando. E aí eu tinha certeza que minha mãe não tava com Covid. Mas aquela história, a gente não tem experiência, não é profissional da área, é melhor você escutar um profissional da área. E aí levaram ela pro Hospital Santa Maria, na 68, é isso mesmo, né? Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. No setor aeroporto? Na 68, centro. Ah, centro. É Santa Maria. Levaram minha mãe pro hospital, esse hospital. Minha mãe ficou a noite lá ainda na Unimed, ela tinha um plano de Unimed que eu e meu irmão pagava pra ela. Nesse dia meu irmão dormiu com ela, meu irmão falou assim, não, eu quero dormir com a minha mãe. Sempre eu que ficava com ela, porque eu sempre tinha um tempo mais ocioso. E nesse dia ele, não, eu quero ficar com ela. Trem esquisito, né? Aí meu pai passou algumas noites com ela. Nessa época, devido à pré-campanha, eu tava um pouquinho mais ausente. Mas eu sempre tava acompanhando ela. Então, meu pai dormiu com ela, meu irmão dormiu com ela. Aí no dia que ela faleceu, eu peguei uma menina que trabalhava comigo, falei assim, por ser mulher, você podia acompanhar minha mãe hoje, que você é mulher e tal. Ela me reclamou, questão de necessidade, que não queria ver o filho dela e tal. Mas topava. Só que pensando no psicológico dela, tal, não quis forçar muito isso, então pus uma mulher para cuidar dela nesse dia. Quando foi meia-noite, 10 e pouco da noite, eles dispensaram o acompanhante. Eu achei estranho, dispensou o acompanhante e tal. E eu peguei, liguei para minha mãe. Falei, mãe, tudo bem? Minha mãe conversando de boa. Mãe, te amo. Ai, meu filho, sua mãe não vai morrer agora, não. Do nada. Eu sei, mamãe, mas eu tô dizendo que te amo. Ah, então tá bom, mamãe também te ama. E aí, a companhia dela foi embora. Ela morreu 2 horas da manhã. Eles vieram me ligar 8 horas da manhã. Ela subiu pra uma outra ala, cantando, andando, e morreu 2 horas da manhã, não tem explicação. E no outro dia eu peguei, o resultado dava negativo. Eu cheguei no médico, lembro como se fosse hoje, falei, médico, ou você muda esse laudo aqui, ou vai ter mais uma morte aqui. Eu vou matar você, irmão. No vida nova, eu falei, vou matar você, ué. O que eu tenho de precioso é minha mãe, já foi, irmão. Então, foda-se. Foda-se. Passou meia hora, ele voltou com outro laudo. A minha ignorância, falta de experiência, desespero, sei lá, eu não tirei foto do laudo que ele trouxe. Aí voltou com outro laudo. Falei, que estranho. Meia hora mudou o motivo da morte da minha mãe? Estranho. Estranho não, eu sabia o que estava acontecendo. Porém, falei pra ele pegou, virou as costas e sumiu. Resumindo, mataram a minha mãe. E o laudo apontava o quê? Covid, só isso. Só Covid. E ela não tinha Covid. O primeiro laudo estava negativo. O laudo do Covid estava negativo e o primeiro laudo era Covid. Certo.
Aí quando eu apresentei o exame negativo, aí eles mudaram o laudo. Mudou o laudo. Só que em vez de eu pegar o papel, eles levou o papel de volta. Entendi. Então, tá aqui, Aham. né? Mas não tem prova. E aí, beleza, sumiram, voltou com esse outro laudo. Fiz o velório da minha mãe, tudo certinho, mesmo na época de pandemia, devido que não era Covid. E eu resolvi não fazer nada, não resolvi não mexer com nada, tal. Fiquei com aquele trem na cabeça. Mexeu muito comigo, porque, de fato, minha mãe não morreu de Covid. E a causa hoje? E minha mãe tinha falta de ar, pressão alta. Então, assim, o que passa na sua cabeça? Você como filho que conhecia... Quantas vezes eu acordava à noite com a minha mãe com falta de ar para acordar minha mãe? Uhum. O que passa na cabeça de um filho? Como é que minha mãe morreu? Como é que sua mãe... O que aconteceu? Será que ela passou falta de ar e ninguém foi dar socorro? Será que deram um remédio errado? Enfim, passa mil coisas na sua cabeça. Sim. Até porque o médico que tá ali vem com um laudo que não existe. Né? E hoje você teve alguma resposta do hospital quanto a isso? Aí eu pedi na época eu pedi o prontuário. Eles nunca me entregaram esse prontuário. Há uns 6 meses atrás, se eu não me recordo, se eu não me engano, eu recebi denúncias como parlamentar desse hospital. E algo no subconsciente falava pra mim assim, cara, tá na hora de você fazer alguma coisa, você vai ser covarde de novo. Sua mãe morreu lá, agora você como parlamentar recebendo denúncias desse hospital e você vai ser covarde de novo. Cara, não vi da hora que eu caí pra dentro daquele hospital, chamei a Romu, chamei a Vigilância Sanitária, chamei... Cara, carne estragada, carne podre, leido sem funcionar, unidade desativada e no relatório deles como se estivesse ativada. Que isso, cara? Cara, loucura. Naquele momento... E você recebeu uma denúncia no gabinete? No gabinete. Falando isso. Aí eu caí pra dentro, falei, cara, é um recado. E você já tinha É uma um experiência... recado, eu preciso, Deus me colocou aqui agora. Uhum. E aí eu aproveitei, e nesse dia eu já protocolei um pedido, já pedindo o prontuário da minha mãe, inclusive mandei pro médico, eu não sei se de uma certa forma, eu até vou cobrar isso dele essa semana, que eu como eu não entendo, pedi pra ele analisar esse prontuário da minha mãe, foi até bom você ter falado que você recebeu o prontuário? Depois de ser vereador, eu recebi, porque até então como cidadão comum não tinha recebido nada. Receber. Então aí você começa a entender, pô, Deus me colocou aqui, é quando eu falo do propósito, Deus me colocou aqui porque ele tem algo pra fazer, pra ajudar pessoas. Certo. Porque como cidadão comum, quantas vezes chegou em algum lugar, você foi mal atendido? Sim. Ixi. Eu tenho certeza disso. Se fosse, dependendo do posicionamento aí, da postura na sociedade, é diferente. Recebi o prontuário. Mas papel aceita tudo, né? Sim. Papel aceita tudo. Mas enfim. E aí você não teve, aí você ainda não conseguiu ter, até esse momento, até hoje, você ainda não tem o laudo, nesse prontuário, o que você poderia ter sido a causa da morte da sua mãe? Ainda não. Entendi. Ainda não. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu volto lá atrás, do propósito de Deus na minha vida. Nasci o cara de 7 meses, nasceu morto. E aí, às vezes, a gente se acovarda algumas coisas. Uhum. Mas não, aí... Não pode nem se acovardar. Você estava num momento de luto, né? De repente você não queria. E aí a gente caiu pra dentro. Eles não tinha vará da vigilância do meio ambiente. Foi multado e tal. Mas a minha intenção não era multar. A minha intenção é que o que aconteceu com a minha mãe não aconteça mais. Sim. É que eu use aquilo que Deus colocou na minha mão, que é o mandato hoje, para que não aconteça com outras pessoas. Que outras pessoas não tenham o mesmo luto que eu tive. Perdi minha mãe com 53 anos, nova, com toda uma vida pela frente, que hoje eu podendo cuidar mais da minha mãe, porque naquela época eu não tinha sequer R$1 para cuidar da minha mãe. Meu irmão pagava, juntava, fazia vaquinha nós três, pagava para pagar plano de saúde dela no Unimed, para não ficar dependendo de às vezes de cais do sistema público de saúde, que é difícil, a gente sabe que é da dificuldade. E hoje a gente poderia ter uma condição melhor de cuidar dela, e não ter ela aqui hoje, por negligência de alguém. Certo. Então isso machuca. E o sentimento é que não aconteça com outras famílias o que aconteceu com a minha família. Então eu caí pra dentro, vi muitas irregularidades, mas infelizmente, Rui, quero te falar pra você, o sistema ainda é muito difícil. O sistema ainda sobressai. A questão financeira, teve uma pessoa lá que mandou um outro parlamentar me oferecer um dinheiro pra me ficar quieto. Que isso, cara? Uai, aconteceu. Eu tive que ficar escondido alguns dias porque fui ameaçado de morte. Para não levar adiante essa denúncia. Para não levar adiante a denúncia. O hospital foi fechado uma ala, hoje eles mudou o nome. Hoje você pode entrar no Google e escrever Hospital Santa Maria, que não existe mais no Google. Entendi. Aí você começa a entender o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa certa não é. Certo. Um hospital que funcionou a vida toda, eu me entendo por gente que você jogava no Google, tava lá um monte de coisa, hoje não parece nada no Google mais. Hoje tem outro nome. Não tem outro, o nome não funciona. Então, a denúncia que foi feita. O nome hoje você recorda, não? Do hospital, não? Não sei. É o nome que eles colocaram na agora. Na fachada lá continua o mesmo, né? Mas a razão social mudou. Entendi. A razão social mudou. Então você começa a pensar. E aí o seguinte, aonde que eu falo? A política, eu não estou dizendo aqui de direita, de esquerda, de A, B ou C. Sim. A política, ela existe um sistema. E quando você vai contra esse sistema, ele é doloroso. Uhum.
Porque ninguém quer perder a mamata. Ninguém quer perder a questão financeira. Tem gente que tá pouco se lixando se vai morrer uma mãe ou um pai de família. Cara, e a gente vê isso. Inclusive, tinha aquela denúncia... E aí, eu quero dizer pra você o seguinte, eu denunciei isso na Câmara, no plenário. Você pode puxar lá, tá lá. Aí você, vereador, o que você fez? Eu fiz o meu papel. A imprensa, que tem a obrigação de divulgar isso, porque se eu for amanhã viajar pra qualquer cidade, a imprensa vai soltar o nota, vereador viaja. Ela nem sabe se foi com dinheiro do meu bolso ou se foi com dinheiro da Câmara. Ela vai soltar nota, porque pra ela o que gera é polêmica. Isso, é polêmica. Mas essa denúncia minha lá, ela não soltou nada na imprensa. Porque não dá igual pra eles. O Boletim Goiás comunica. Mas é pra você entender o sistema, né? Sim. Precisamos de mais empresas como o Boletim Goiás. Sim. E que vocês continuem crescendo como vocês estão, com essa autonomia, com esse pensamento. Obrigado. E tem meu apoio e meu respeito. Obrigado, vereador. A galera agradece, o pessoal, a equipe do Boletim Goiás agradece esse reconhecimento pelo trabalho. E você, mais do que ninguém, entende, sabe o que eu estou falando. Sim. Sabe o que eu estou falando. Então, assim, quantas vezes... E eu gritei, ó, eu queria que a mídia divulgasse isso. Tá lá. Os anais lá da Câmara, subi na tribuna e falei. No outro dia, denúncia ela foi direcionada para onde? Eu pensei o seguinte, vai sair todos os contos jornais, pensei comigo, uma bomba dessa vai sair tudo quanto é jornal. Não é lucrativo. Ou às vezes é lucrativo. Ou foi lucrativo, porque às vezes eu não peguei o dinheiro, mas alguém pegou. Não sei. Né? E a denúncia ela foi direcionada para na Câmara Municipal, fica ali, como é ela foi direcionada, eu mandei para a prefeitura, para a Secretaria de Saúde, todos os órgãos para fiscalizar, se fiscalizou, mandei para o Ministério Público, mandei para a Polícia Federal, mandei para a Polícia Civil, né? Enfim, repito, não tô nem aí contra o dono, não tô nem contra o médico, eu só não quero que mais mães e pais de família continuem sofrendo o que eu sofri. Sim. O que eu sofri. Eu poderia estar com a minha mãe aqui agora, inclusive do meu lado aqui, falando sobre um outro assunto. Mas não tô. Sobre a vitória de 2020 que ela não viu. Exatamente. E isso é uma denúncia muito séria, vereador, porque a gente imagina que isso pode acontecer em vários outros locais. E quantas famílias estão perdendo os entes queridos, quantas pessoas estão morrendo nesse sentido. No dia que eu fui lá, fui com mais 2 vereadores, e eu fui para poder, de fato, fazer o meu papel, que é fiscalizar. Sim. E comigo não tem negócio de alisar, eu fui para poder fiscalizar. Eles me chamaram para uma sala lá em cima para conversar comigo. Eu não quero conversa, não. O que eu falei, eu repito. Eu fui para fiscalizar, e se for preciso voltar lá, eu volto. Eu morro lá dentro, pode meter um tiro na minha cabeça. Mas uma coisa que eu aprendi é não trocar aquilo que eu acredito por qualquer outra situação. Qualquer conversinha. Não troco, não tem dinheiro que me compra. Não tem dinheiro que me compra. Quem me conhece sabe disso. Sabe disso. O que eu tenho hoje já é muito além do que eu imaginava ter. Então não estou preocupado. Às vezes a gente se retém muito do que falar, porque a gente sabe, né, que quem está perto da gente corre algum set de risco, etc. Às vezes resguardando os outros, mas eu mesmo não tenho medo de nada. Não tenho medo nenhum. Porque se onde eu cheguei até hoje, foi dessa forma. Foi tendo autonomia, e não estou dizendo que eu não erro, não. Mas você pode ter certeza que eu jamais farei alguma coisa para prejudicar a vida de alguém ou lesar alguém. Não tem dinheiro que me compra. Não tem. Não tem. Graças a Deus, hoje eu vivo vida de rei pra sair de onde que eu saí, como eu falei pra você, tomar o meu primeiro sorvete que caiu no chão, porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Então, o arroz e o feijão não falta lá em casa. O resto não me faz falta. Sim. E, vereador, você falou bastante da sua mãe aí, e eu vejo que ela tem a figura... Como é que é o nome da sua mãe? Marta. Dona Marta. A figura da Dona Marta, ela é muito presente no seu mandato. Você leva isso como espelho. Ela foi a sua inspiração, o seu ponto de partida. Isso, em 2020, te fez ter mais garra para poder continuar quando minha mãe faleceu, eu tranquei dentro do quarto, eu não queria mexer com política mais. Até porque, assim, política para mim não é um ganho pessoal, não é um troféu pessoal. Política para mim é uma realização de um sonho coletiva. E minha mãe sonhou isso comigo. Quando minha mãe falava que eu ia estar no meio dos grandes, porque ela sonhou comigo. Uma das únicas pessoas que acreditou desde o começo, lá de trás, quando eu tinha 12 anos de idade, foi minha mãe. Muitas pessoas que estavam perto de mim, inclusive pessoas que andavam comigo, não acreditavam. Minha mãe nunca deixou de acreditar. Eu não sei o que ela pensava, não sei o que ela sentia, mas toda vez que saía da boca dela, só saía palavra de bênção, palavra de vitória. Então, não tem como não ter essa característica que você falou, né? Lembrar porque, poxa... Aí você ficou de luto ali nesse período por quanto tempo até que você retomasse Cara, eu não era candidato mais, até que um dia meu irmão bateu na porta do meu quarto e falou assim, bora agir, irmão.
falei, cara, eu não quero política mais, eu não tenho isso como vaidade, eu tinha isso como realização de um sonho, como um projeto de cuidar de pessoas. Pessoal, eu tô de boa, vou viver até a hora que Deus quiser, é isso mesmo. E fora que ele entrou pra dentro, deu uma sacudida e falou, irmão, o que minha mãe queria que você fizesse? Se ela estivesse aqui. Eu tenho certeza que ela queria que eu arregaçasse as bancas, fosse candidato e ganhasse essa eleição. Então vamos ganhar junto essa eleição pra minha mãe. Meu irmão falou de jeito, vamos ganhar junto essa eleição pra minha mãe. Ele deu um abraço, eu sacudi a poeira e saí pra rua. E a primeira coisa que eu falei quando eu ganhei a eleição naquela praça, tinha mais de 2.000 pessoas. Tem um vídeo por aí, não sei aonde. Foi agradecendo a Deus por tudo que minha mãe fez e pela família que Deus me deu. Então, cara... Amém. Te serviu uma água aqui, vereador. Sei que falar de mãe é forte pra gente que tem bem presença. Graças a Deus eu também tenho bastante a presença da minha mãe. Ainda tenho, graças a Deus. Mas mostra que de fato você levou o nome dela, independente dela. Mesmo ela não estando mais aqui, você carrega ainda hoje o nome dela. E aí foi você e os seus irmãos para a batalha, pela campanha. Pra rua, né? Meu pai é um cara muito simples, sem vaidade nenhuma, sempre apoiando, mas do jeitinho dele. Mas minha mãe, eu tenho certeza, como eu falei pra você, se ela tivesse viva, eu estaria aqui sentado do meu lado. Não tenho dúvida disso, e tava com o microfone na mão, falando também, que eu gostava de falar, né? Tá ali do meu lado, ali, doutor Zé Divino, que teve a oportunidade de conhecer ela, sabe o que eu tô falando. Sabe o que eu tô falando. Eu vi eu cheguei a ver um vídeo da sua mãe, não foi esse dela falando, mas eu vi um vídeo dela orando. Eu acho que eu vi um vídeo na sua rede social dela. Eu acho que foi do meu aniversário. Acho que foi no seu aniversário. Todos os aniversários, ela me acordava cedo, então ela acordava dando os parabéns e orando, abençoando-me mais um ano de vida. Uhum. E isso faz muita falta, cara. Muita falta. Passou de muita fé, tempo passado, agora pouco tempo passou. Foi, acho que o segundo aniversário que eu passei sem ela. E acordei muito mal, muito pensativo até. Faz falta, né? Faz falta. De fato, faz falta. Sim, eu imagino que faça. E, então, vamos tentar levantar esse clima aqui. Cara, eu sei que falando de superação, me veio aqui na cabeça, assim, no decorrer da vida a gente aprende algumas coisas, né? Minha mãe me ensinou muito, mas uma coisa assim, quando eu era mais novo, então eu tinha uma questão de... eu tinha um pensamento de estar perto de pessoas, eu falei assim, cara, eu vou estar perto de fulano que eu vou me dar bem. Né? Fulano é vereador, ele vai me ajudar a ser vereador. Certo. É espelhar, né? Espelhar. Porque não é se dar bem aproveitando os outros. Sim. É um espelho. Sim. E ao decorrer da vida... buscar o caminho, né? Ao buscar o caminho, ao decorrer da vida, eu aprendi uma coisa muito bacana. Eu quero deixar aqui isso pra todo mundo que tá nos vendo aqui. Cara, se espelhe em pessoas boas mesmo. De fato, não ande com jacaré. Ande com águia. Porque quem anda com águia vai pensar como águia. Mas quando você anda com águia, não fica pensando que a águia vai te fazer voar, não. O combustível não tá na águia. A águia tá como um espelho. Porque o combustível ele é interno. Ele tá dentro de você. Então as pessoas precisam mudar esse pensamento de achar que as pessoas que vão fazer por ela. E achar que as pessoas que vão te levar a algum lugar. Não. Primeiramente, Deus. Segundo, você é o único combustível para que você cresça. Eu costumo dizer, Rui, que o combustível pro sucesso e pra derrota tá dentro de você. Sim. Ele não tá em você, Rui. Você é um cara do bem, eu me aproximo de você achando que você que vai me dar esse retorno. Pô, o Rui é um cara rico, o Rui é um cara bom no que faz e vai transferir pra mim. Não. Você vai ser espelho. Você vai ser espelho, mas o combustível, ele tá dentro de você. Tem que partir da pessoa. Então, a partir do momento que você entender que esse combustível é você, a sua vida vai mudar. Porque larga de condicionar tudo aquilo que acontece de ruim na sua vida às pessoas que estão ao seu redor. Não, a culpa é sua. A culpa é sua, porque você deu motivo, porque você deu brecha, porque você fez algo errado. E entender que esse combustível ruim, ele pode se transformar num combustível bom. Para que você pare de achar que as pessoas vão fazer para você e você mesmo fazer. É acordar cedo, é trabalhar no horário certo, é não matar serviço, é fazer a coisa certa, é na hora que for na padaria o cara dá o troco passando 50 centavos pra você devolver, é o que você for. Então, essas coisinhas fazem diferença, porque você acha que tá tirando vantagem dos outros, você tá tirando desvantagem de si próprio. Então, quando você entende que você tem um combustível e que esse combustível sai de você para você influenciar outras pessoas, aí é diferente.
Porque, na verdade, você não vai mudar a vida das pessoas, você vai conseguir influenciar. Quando eu falo que águia anda com águia, é isso. Você vai andar com águia para saber o que a águia faz, para você voar alto. Aí você vai ser influenciado por uma pessoa boa, mas o combustível está dentro de você. Então, resumindo o que eu quero dizer, para de achar que alguém vai te levar ao sucesso. Para de achar que alguém que te fez está na merda. Você se colocou no lugar que você tá. Eu não sei o lugar que você tá, você que tá vendo esse vídeo. Você sabe. E no lugar que você tá, você se colocou. Então, entenda, eu decidi ter o combustível do sucesso. Porque eu costumo dizer, o único responsável pelo sucesso e pela derrota é você mesmo. Sim. Então eu peguei o combustível do sucesso e espelho num cara como o Rui, que é um cara bacana, que é um cara que é um cara de boa índole, e tento seguir os passos dele bom. E às vezes até tentando ser melhor. Não para ser melhor do que ele, mas para poder ser melhor naquilo que você faz. Então você pode ter certeza que você, através desse comportamento, entendendo que você é único e suficiente para o seu sucesso, você começa a transmitir para outras pessoas que estão ao seu redor, porque primeiro ele é individual, primeiro é interno. Aí depois que você entende isso, esse processo, ele começa a ser externo, porque você começa a contaminar as outras pessoas, mas contaminar com coisas boas, viu? Não é coisa ruim não. E quem que foi a sua águia? Você falou isso lá em 2012, quando você pensou, pô, um cargo de vereador é algo que eu quero fazer para poder mudar, mas você tem sempre uma pessoa que você olha assim, nossa, esse aqui é o meu modelo. Você falou do presidente de bairro, à época quando você ainda era jovem, né, mais jovem, mas quem que fez o menino Jefferson Abel querer ser o vereador Jefferson É Abel? muito estranho o que eu vou te falar aqui. Eu trabalhei na época com o Walter Darisco, não sei se você lembra. O Walter Darisco foi candidato, ele era Darisco, então ele usava o nome da Walter Darisco. Ele era do meu bairro e esse cara me espelhou muito. Eu não vou falar nem que me espelhou, a política me chamou a atenção por causa dele. Entendi. E aí, logo após ele perdeu a eleição, e eu fui atrás do Djalma Araújo. Sim. O Djalma Araújo era o vereador da região naquela época. Sei. E aí eu costumo dizer o seguinte, quando eu falo de combustível é isso. Porque o Djalma naquela época me ajudou, né? Eu fui trabalhar com o Djalma, ele me pagava do bolso, porque eu era de menor, tinha 12 anos de idade. Eu ia para a primeira secretaria da Câmara Municipal de Goiânia atender telefone, porque eu não podia ter vínculo empregatício. Eu ficava ali atendendo telefone. Ele me dava, acho que era 80, 50, 100 reais por mês, eu não lembro. Era algo assim. E aí eu trabalhei com ele. Que na época até era um dinheiro, né? 80 reais há anos atrás. Isso. E era o dinheiro que a gente comia na época. Meu pai saiu do serviço, né, entrou no plano de demissão voluntária, e aí minha mãe trabalhava de auxiliar de limpeza, então o dinheiro que juntava meu e da minha mãe era para comer e pagar água e energia. Comer e pagar água e energia. Então era o dinheiro que a gente sobrevivia lá em casa. Meu pai desempregado, já com certa idade, não arrumava serviço fácil, aí quando passa da certa idade. E aí o Djalma, eu trabalhei muitos anos pro Djalma. Nessa época, ele foi candidato a deputado estadual em 2012, 2002, perdeu por 47 votos, e logo quando ele perdeu, ele me dispensou. Beleza, tá aí tranquilo. Logo na próxima campanha de vereador, que ele foi candidato, eu fui trabalhar com ele. E trabalhei com o Djalma muitos anos sem ganhar R$1. É onde que veio o sentimento, poxa, esse cara não me ajuda, eu tô ajudando esse cara, eu ajudo tantos outros. Vou ser candidato a vereador, então. Que aí eu vou ajudar os outros, porque eu tô cansado de sofrer e esse cara nem ajuda os outros. Certo. Mas esse cara me ensinou duas coisas. Eu tenho gratidão. E quando eu bati na porta dele, ele me dava os 80 reais por mês, que era o que eu comia em casa. Nunca vou esquecer disso. Mas ele me ensinou o que não fazer com as pessoas. Ele me ensinou o que fazer, que é o que ele fez comigo naquele momento. Que eu sou grato a ele por isso. Sim. E algumas coisas que ele me ensinou o que não fazer com as pessoas. Não enrolar, não empurrar com a barriga, não prometer que você não vai cumprir. Te modelou de uma forma pra você não usar aquilo contra os outros. Eu falava assim, ó, quando eu virar vereador, eu vou subir na tribuna e vou dizer pra esse cara, eu sou vereador aqui hoje, rapaz, porque você me sacaneou. Eu falava, eu era menino. Pensava assim, né? Eu era menino de 17 anos, 18 anos, eu pensava assim. Só que eu fui amadurecendo. Falei, cara, pra que isso? E hoje eu encontro ele na rua e falo, cara, te ajudei e eu quero te agradecer, porque se eu sou vereador hoje é porque eu aprendi algumas coisas com você. Eu amadureci. Sim. A vida nos amadurece. Por dois motivos, pela oportunidade e pela porrada que ele acabava te dando depois, que foi o combustível. A porrada foi o combustível. A porrada foi o combustível. Então, se eu estou... Acabando que ele era um modelo, de uma águia que voava e você via a forma dele voar e falou, isso aqui, essa batida de asa pode ser positiva pra mim e essa aqui já não é. Isso, exatamente. Então foi um ciclo, né, de algumas pessoas que acaba que nesse mês você conhece muitas pessoas. E aí, só que você tem que ter um padrão. Foi quando eu sou um cara muito resiliente. O que é resiliente? Poxa, eu vou parar aqui, eu tô errando com alguma coisa. Aí eu começo a prestar atenção, o que eu tô errando? Aí eu chego no Rui, e aí e tal, eu vou tirando as ideias
sem falar. Uhum. O que você achou disso? A Rui dá a opinião dele. Mas pô, então nesse caminho eu tô certo, nesse aqui eu preciso melhorar. Porque tem gente que às vezes quer falar pra te agradar. Uhum. E eu vou nas pessoas que são sinceras. Sim. Então eu sou muito resiliente. Então eu faço uma autoanálise sempre daquilo que eu tô fazendo. Pô, será que eu tô no caminho certo? Será que eu preciso melhorar? E nada melhor do que a gente mesmo pra conhecer a gente. A gente tem que ter essa intimidade interna. Uhum. A gente tem que ter essa intimidade interna. Porque o mundo tá aí. O mundo tá aí, você conhece, você sabe o que é bom, o que é ruim. Aí quando você traz isso pra si, será que eu tô sendo uma pessoa boa? Ou será que eu tô sendo uma pessoa ruim? Poxa, nisso aqui eu tô errando, eu preciso melhorar. Sim. Então essa autoanálise foi quando eu entendi que, cara, eu preciso de ninguém, eu preciso de mim. Preciso de me entender e fazer o que eu preciso fazer. Eu preciso fazer coisas boas. Uhum. Então foi quando eu entendi que tipo assim, o combustível tá dentro de mim. Eu ficava perguntando pra Deus, assim, por ser evangélico, Deus, me fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Eu não quero pecar, eu não quero fazer coisa errada, eu quero ser um cara bem sucedido e tal. Aí um dia Deus colocou no meu coração, se eu te dar uma nova fica muito fácil. Uhum. Você tem que aprender. Sim, por conta própria. Você tem que crescer. E hoje, já nessa posição que você já tá voando alto, com a graça de Deus. Tem muito céu ainda para bater asa, mas quem que hoje é a águia que você tem como um espelho, assim, um modelado de que possa ser uma coisa boa, até na sua vida política, na sua vida religiosa? Quem que você espelha? Cara, eu, por incrível que pareça, principalmente na vida religiosa, eu espelho muito da minha mãe, mesmo não estando aqui comigo hoje. Porque minha mãe era pessoa nata política sem ser política. Certo. Minha mãe pegava o último litro de óleo que estava na pasteleira para dar pro vizinho escondido do meu pai, que senão meu pai brigava, para poder não deixar o vizinho sem fritar a carne no almoço. E ela ia lá, não fazia carne naquele dia, fazia outra coisa, porque não tinha mais óleo. Então, assim... ela já fazia quando eu falo que mesmo sem ser política, eu espelho politicamente da minha mãe, porque mais águia que ela não tinha. Uhum. Fazia política sem ser política. De fato, a boa política de cuidar das pessoas. Certo. Então isso que me ensinou. Então assim, às vezes eu tenho um pensamento um pouquinho além de alguns que estão na política há muitos anos, por entender isso. Porque na verdade a questão de ser águia ou não, de fazer o bem ou não, isso é questão de entendimento. Onde é que você quer chegar? Qual que é o seu intuito? Qual que é a sua intenção com a política? Uhum. Então é muito disso. Porque tem muitos ali que a intenção é só financeira. O cara tá pouco se lixando se tem um buraco na rua da casa dele, tá pouco se lixando se tem um hospital para fiscalizar. Tá pouco se lixando, ele sabe que chegar na eleição não vai ter o dinheiro para comprar a eleição. Sim. Acontece. Uhum. Eu não vou julgar esse cara, não. Mas não é o meu perfil. Uhum. Cada um no seu quadrado. Eu não me enquadro nesse perfil. Sim. Eu sou o cara que eu quero conhecer. Quando eu falo, até quando eu criei, né, juntamente com acho que umas 3, 4 pessoas sentadas na mesa, o meu slogan, que é aqui você tem voz, foi pensando nisso. Pô, o que as pessoas querem? Querem alguém que dá voz a elas. Sim. Poxa, nada melhor, Rui, que você, quando você acorda lá na sua casa, abre a porta da sua casa, sabe se lá tem um buraco na rua. Eu não sei, eu tô lá do outro lado, tô lá na Câmara. Aí você vai ligar, o vereador, você é minha voz mesmo? Sou. Aqui tem um buraco aqui na minha rua, manda tampar, vereador. Opa, aqui você tem voz, vou tampar o buraco aí. Tem um aplicativo. Criei o aplicativo. O aplicativo é Smart Abel. Smart Abel. Para a pessoa acessar. Poxa, a mãe tá lá, ela sabe se tá tendo vaga no CIMEI, se tá funcionando normal, se tem alimentação. Assim, o vereador, ele é o representante da sociedade. É um para-choque, né? Só que você não é onipresente, né? Você não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo. Ontem eu sentava... A população precisa buscar a Câmara de Vereadores, precisa buscar o gabinete do vereador e trazer as denúncias para cá. Né? Elas têm que levar a denúncia até lá. Tá acontecendo tal coisa, isso aqui tá irregular, isso aqui não. Exatamente. Esse é o seu papel, né? Foi eleito para isso. Ontem eu sentava com um senhor chamado Moacir, apelidado de Negão. É um dos senhores mais antigos lá da minha região. E ele falava assim, fulano reclamou que você não voltou lá mais. Eu falei, rapaz, ele tem razão que eu não voltei lá mais, não tive tempo. Eu voltei no Zé, mas lá no Tião não dei conta de voltar. Então existe esse sentimento, às vezes o vereador não veio aqui mais, ganhou a eleição, não veio aqui mais. E aí, porque antes da prática é uma coisa, quando você está vivendo a prática é outra, quando você está no mandato. Porque, por exemplo, eu estou aqui agora no podcast, eu podia estar lá na minha região conversando com 3 comerciantes. Mas mais cedo eu estava com o prefeito, pedindo para o prefeito asfaltar uma rua que está lá, fazer o CIMEI que está abandonado lá e concluir algumas outras obras que está lá. Se eu for lá dar atenção pro Zé, pro Tião, que está reclamando a minha ausência, eu não vou conseguir falar com o prefeito, porque o prefeito só pode falar comigo esse horário. Enquanto isso, eu saio de lá, eu tenho que voltar para cá para votar um projeto que é impertinente à melhoria da cidade. Então acaba que o parlamento ele ocupa muito o vereador. Porque quando você está fora do parlamento, você sai da Câmara, que é onde você vota as questões para Goiânia,
você vai na secretaria, vai no prefeito para buscar melhoria para aquele Zé, para aquele Tião lá que tá cobrando a sua presença. Mas que, na minha visão, ele não tá errado, mas eu prefiro lá cobrar a rua dele tá sem asfalto do que lá tomar um café com ele e deixar de atender a população. Até porque depois de eleito, o papel do vereador não é ficar voltando lá e pegando na mão do eleitor. Errado. O papel do vereador é estar nos órgãos cobrando as melhorias da cidade, cobrando na Câmara Municipal, cobrando o prefeito, é isso aí. Mas ele não tá errado. Sim, mas quando eu falo que ele não tá errado, porque às vezes falta essa informação. Ele lembra na hora da eleição que foi lá, pediu voto, depois não voltou lá pra agradecer. Aí eu falei pro seu Márcio, seu Negão, avisa pra ele que eu tô fazendo isso, tô cuidando dele. E que ele, vou lá fazer uma visita pra ele, que meu WhatsApp tá aqui, é o mesmo, o número não mudou não, que pode falar que eu vou responder ele. Sim. O que falta? O polícia autêntico. Dizer, eu não fui lá na sua casa não, mas eu tô lá cuidando das suas coisas. Às vezes o cara fala assim, rapaz, esse cara foi até um pouco grosso comigo, mas ele falou a verdade. Ele falou a verdade. Ele tá cuidando mesmo, que eu tô vendo, o bairro tá limpo. As faixas do par aqui tá pintadas, as faixas do pedestre. O asfalto tá lá. O asfalto tá lá, o buraco que tava ali foi tampado, a iluminação que tava apagada foi acesa. Então ele vai entender que de fato você tá trabalhando. Abel, o nosso tempo aqui ele é muito curto, o nosso podcast. Então toma um cafezinho, que eu vou te fazer uma última pergunta que eu até falei que iria fazer quando você começou aqui. Falei, mais pra frente fala sobre isso. Que eu quero te perguntar sobre o que você acha do cenário político nesse momento, no sentido de perfil do eleitor. A gente observa que de 2018 para cá houve uma mudança grande aí no perfil do eleitor, os eleitores ficaram muito mais críticos. Eu, como advogado, você sabe, fiz um certo trabalho nessa eleição, e a gente via o eleitor com o candidato, agora nessa eleição, o candidato falava assim, eu quero te falar que eu sou candidato para cargo tal. O eleitor parava e falava, sim, pode falar, quero ouvir sua proposta. Coisa que eu não via acontecer antes. Ou não quero saber de política antigamente. Ou não, eu vou votar em você e depois acabava não fazendo. Mas hoje as pessoas estão um pouco mais politizadas. Elas estão mais interessadas em saber. E eu quero saber o que você acha disso. Qual que é a sua análise do perfil do eleitor? O que acontece? Mudou-se muito, de fato, o perfil do eleitor. Mas algumas práticas ainda são praticadas. Que é a do toma lá da cá. Infelizmente, essa prática ela ainda continua muito forte. Mas existe uma nova vertente, que é as redes sociais. Né? Hoje temos os podcasts, temos as lives, temos as informações que você pega aqui o smartphone aqui, joga no Google, lá no pai dos burros, como diz o outro. Sim. E você tem uma informação instantânea. Você digita lá Jefferson Abel, né? Pega aí o seu aí, você vai ver lá agora. Você digita lá Jefferson Abel. No Google? No Google. No Google. Jefferson Abel. Vai aparecer lá. Pra mim que apareceu o gabinete. Cadê? Rapaz, a gente abre o celular aqui, chove mensagem, né? Ó, apareceu o gabinete, apareceu aqui, ó, Câmara Municipal de Goiânia, Jefferson Abel, Câmara Municipal de Goiânia, Jefferson Abel confirma rumores de candidatura para plano do Estado. Já aparecem algumas notícias. Então, se tivesse aqui um escândalo do Jefferson Abel, apareceria aqui agora. Você pode ter certeza disso. Se tivesse algo errado do Jefferson Abel, aparecia aqui agora na primeira página. Porque tudo que é ruim, eu costumo dizer que aparece na primeira página. E tem uma publicidade grande, as pessoas acessam e acaba aparecendo aqui. O acesso é maior. Então, você percebe que quando eu dei o exemplo de mim, não foi nem para falar de mim, mas foi para dizer que é o seguinte, hoje está fácil você saber em quem você está votando. Consultar. E aí acaba que o eleitor ficou um pouco mais exigente, porque ele tem essa informação na palma da mão. E ele deu a oportunidade de debater isso, porque antigamente ele tinha que ficar calado, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Se você falava assim, fulano de tal, é isso, é aquilo, ele tinha que ficar calado porque ele não tem essa informação na mão. Hoje não. Ele vai achar que sabe e para ter certeza ele vai no Google. Sim. E ou aí, quando não, ele recebe até pelo WhatsApp. Antes mesmo de chegar. E ele vai debater. Porque a oportunidade dele é de mostrar desse debate aí onde que é o complexo de tudo isso. Porque nem sempre esse debate significa o eleitor exigente. Às vezes ele quer só mostrar que sabe o que está falando. Mas continua cometendo a mesma prática do toma lá da cá. Esse é o problema. Então, porque ele quer mostrar e provar que sabe o que está falando. Sim. E aí fica parecendo que no debate, poxa, o eleitor ficou mais exigente. E ficou mesmo. Isso aí não tem dúvida disso. Agora, pelo outro lado, o que você acha desse comportamento do eleitor? De fiscalizar, de querer debater? É importantíssimo. É importantíssimo. Mas eu ainda acho que o voto precisa ser mais consciente.
Ainda acho que o voto precisa ser mais consciente. E aqui eu não vou expor ninguém, Que apesar dele tá buscando a informação, tá debatendo, mas na hora de decidir colocar na urna, ele acaba colocando por outro motivo. E muitos falam assim, esse aqui, ó, tá vendo aqui, é vagabundo, e já que todo mundo é vagabundo mesmo, ele generaliza porque ele tá falando daquele que ele acha que é vagabundo, de repente é mais mesmo, não sei. Eu falo, então, já que é assim, então eu vou votar, se fulano me der isso, me dá aquilo. A demonização da política que aconteceu durante muitos anos no Brasil, né? Mas no geral, é porque, assim, será que assim, todo político é vagabundo. Aí, na verdade, gente corrupta e malandro tá em tudo que é lugar. Tá em tudo quanto é lugar. Na advocacia, onde eu estou, no jornalismo tem gente desse jeito, na medicina, em hospital. Mas aí é onde que eu falo. Caráter não define religião, não é posição social. Sim. Quem tem, quem não tem lugar nenhum. Na verdade, não é o político que se tornou vagabundo, é o vagabundo que se tornou político. Acabou. Né? É esse aí que Exatamente. foi colocado lá. E aí, a grande mídia fala o que é conveniente. O comportamento do eleitor mudou. Mudou, ele está mais exigente no aspecto do conhecimento, porque hoje ele tem um conhecimento muito maior. Na palma da mão. Na palma da mão. Só que, desculpa de falar para você, as práticas ainda continuam as mesmas. Infelizmente. Infelizmente, as práticas continuam as mesmas. E o cara sabe que a prática é a mesma do cara, vai falar mal do cara, ele sabe, eu vou comprar a eleição, eu vou ganhar a eleição. Prova disso, alguns caboclos aí que tá lotado de prova na justiça, virou deputado agora. E vou citar nome aqui, porque o discurso não é esse, né? A gente vai suscitar aqui uma situação que não é a nossa intenção. O que o eleitor, então, tem que fazer para mudar mais um pouco esse comportamento e votar? Por exemplo, por que ele votaria para ele votar em você? Vou dar um exemplo aqui. A onda esquerda e a onda direita. Não estou dizendo que um é bom e que outro é ruim. Respeito tudo. Eu acho que a política tem que ser democrática e eu acho que por exemplo, o Lula ganhou. Ok, eu não concordo com a gestão do Lula, mas ele é o presidente. Democraticamente ele é o presidente. Vou torcer que ele faça um bom governo. Claro, essa é a minha opinião. Você tá nesse barco, né? Eu tô nesse barco. Se afundar, eu vou afundar junto. Isso aí. Aí eu vejo um monte de gente torcendo o contrário. Pô, peraí. Tá errado. Tá errado. Então o que acontece? O comportamento do eleitor, ele tem que ser diferente. Você pega a onda Bolsonaro, tô falando da esquerda e da direita também aconteceu. O cara votou num cara aí, porque o cara é bolsonarista, mas esqueceu de olhar o perfil desse cara, de onde que ele veio e qual que é a intenção dele. Veio com a legenda, votou nele. Você tá entendendo onde que eu quero chegar? Sim. Vereador Jefferson Abel. O critério foi só porque acompanhou o presidente. Vereador Jefferson Abel tem histórico. O cara que fez pro Goiânia, o cara que faz isso, aquilo, papapá. Aí vai competir com o Rui. Vou falar nosso nome aqui, que a gente não vai expor ninguém, né? Certo. Que simplesmente é um cara que decidiu ser candidato agora, que é um cara do bem também, mas não tem história nenhuma política. Mas é o cara que Bolsonaro pôs a mão. Entendi. Você vai ganhar a eleição e tal. Na minha opinião, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que esse eleitor que votou em você, ele usou o critério de ser um eleitor que busca um conhecimento maior do cara que ele tá votando, ou ele simplesmente pegou um posicionamento, eu sou direita, eu vou votar em quem é direita e pronto? Eu vejo que o eleitor ele tem que ver o candidato, ele não pode modelar aquele candidato por um outro parlamentar, né? É a mesma coisa nessa campanha. É a mesma coisa que o eleitor votar numa outra pessoa só porque ele vê você como um excelente, a pessoa, o Abel, mas quem é o outro candidato? Aí eu acho que eu quero separar. Existe dois fatos. Ele se tornou mais exigente e continua tendo a mesma prática, ou ele se tornou mais exigente e continua filtrando o voto, e começou a filtrar o voto e está votando de uma forma mais consciente. Você conseguiu entender o meu pensamento? Eu consigo entender. Porque às vezes a mídia ela divulga, o cara ficou mais exigente. Ficou exigente como? Ele mudou a prática do voto? Porque o discurso é uma coisa, a prática é outra. Então o eleitor ainda tem que escolher melhor o candidato. Assim, é o que eu vejo internamente. É o que eu vejo. E eu não estou generalizando. Não, a gente fala o eleitor porque a gente também vai apontar uma pessoa ou outra. A gente fala num geral, mas a gente vê que tem comportamentos diferentes. Você vê que polarizou a eleição entre direita e esquerda. Sim. E aí, o que eu tô te falando aconteceu muito. Um perfil que vem acontecendo de 2018 para cá, principalmente. Você olha o Brasil. Quantos caras foram eleitos aí na onda Bolsonaro? E eu tô dizendo, não tô discutindo aqui direita e esquerda, até porque eu tenho meu posicionamento pessoal. Sim. Que foi na onda que o cara não tem histórico político nenhum. E vamos ver o que vai fazer lá dentro, tá né? Aí que vou dar um exemplo aqui de um cara aqui, que eu não tenho nada contra ele, mas dar um exemplo aqui de um cara aqui que não faz parte da política local nossa, mas que foi eleito na onda Bolsonaro e fez merda. Alexandre Frota. Olha o histórico do cara, foi eleito na onda Bolsonaro. Aí, inclusive agora tava indo aí pro lado do Lula. Tava contra. Se tornou oposição e agora foi pro lado da esquerda. O cara não olhou o histórico do cara. Então, peraí, o eleitor, de uma forma geral, ele não tá mais exigente. Porque se ele tivesse, ele tinha olhado o histórico do cara. Sim. Porque o histórico do cara fala por si só.
Então, é só essa análise não é que eu ia só a fazer. bandeira, né? Tem que analisar. É isso que a gente tem falado. A gente tem Eu costumo discutido dizer o bastante seguinte, isso. agora voltando aqui para política local, eu costumo dizer o seguinte. Minha mãe sempre falava, né? Lá vem mamãe de novo. Claro, ela... Meu filho, vai casar? Vê a família da moça. Vê o histórico da moça, como é que tá, se já namorou muito, não sei o que, não sei o que. Cara, vai voltar no cara, olha a história do cara, por que o cara entrou na política, se ele caiu de paraquedas, se ele já tem uma história, o que ele fez pra comunidade que é onde que ele mora, se ele pelo menos foi, sei lá. Até porque não foi o político que se tornou o vagabundo lá, é o vagabundo que a gente colocou lá, coisa, né? É fácil, cara. Aí com essa ferramenta na mão, dá pra fazer essa leitura. Certo. E falar nessa ferramenta, onde as pessoas acham Jefferson Abel? Na internet? Cara, Facebook, Vereador Jefferson Abel. Instagram, @Vereador Jefferson Abel Oficial. Tem um selinho, todos os dois tem um selinho lá. Essa é a página oficial. O gabinete está de portas abertas, né? Chegou lá. Qual o número do gabinete? Gabinete 27. Segunda a sexta, qualquer hora que chegar, tem alguém para te atender. E eu estou lá terça, quarta e quinta de manhã. Certeza que você chegou. Não precisa nem marcar a agenda. Eu estando lá, te recebo com o maior prazer. Enfim. Esse é o vereador Jefferson Abel. Toda sexta-feira eu atendo na comunidade. Ali tem um escritório dentro da comunidade onde que eu moro, que atende às vezes pessoas que às vezes não tem um sítio passo para poder pegar ônibus e ir lá para a Câmara. Eu atendo lá na comunidade mesmo. Então, essa é a intenção, é dar voz ao povo, Que tá perto do povo. Lá no Pompeia. No Pompeia, na Avenida Brasília, em frente ao Posto de Saúde São José do Tadeu. Certinho. Abel, obrigado demais, cara, pelo bate-papo. Eu queria aprofundar mais nesse bate-papo político contigo. Numa outra oportunidade a gente vai aprofundar. O tempo voou, né? Voa. Mas eu queria conhecer um pouco mais dessa história. A dona Marta, né? Dona Marta. Pois é, a dona Marta, que eu já vi foto dela lá, na sua rede social tem muito Martinha. conteúdo. E a gente queria trazer um pouco mais de como que você chegou até aqui e com o envolvimento da dona Marta, que se mostrou uma figura ímpar na sua trajetória, uma figura simbólica aí para a sua luta. Cara, primeiramente Deus, né, minha família e como diz o outro, de fato, o caráter da minha mãe me ensinou muito. Né? E meu pai também, né? Às vezes falo um pouco do meu pai, mas também foi um cara que foi rédea curta e ensinou a família, ensinou os filhos. Graças a Deus lá nós somos 3 homens, né? O Martinha teve 3 homens, queria ter uma mulher, mas só nasceu macho. e 3 homens abençoados, né? Que graças a Deus tem honrado, né? Aquilo que minha mãe ensinou para cada um de nós. Bom demais. Muito obrigado, Abel, novamente. Eu vou agradecer aqui o nosso diretor, Lucimada, TC Multimídia, aqui, dono do estúdio, prepara a gente. Você sabe, né? E a turma que escutou aí, né? Quero já aproveitar e fazer minhas considerações. Agradecer a todo mundo. O Zé Divino está aqui me acompanhando hoje, meu braço direito. Cara, e você que escutou um pouquinho da minha história aí, né? Tô à disposição nas redes sociais, tá aí, quiser falar comigo. E tomara que o que eu falei aqui um pouco hoje possa servir de exemplo para você, para alguma coisa, de espelho, enfim, que você possa continuar crescendo, entendendo que você é o cara da sua vida. Cola em você que você é sucesso. Certinho. Cola em você que você é sucesso. Gostei dessa aí. Agradecer aqui aos nossos apoiadores, a Elaine da Popcorn Gourmet, o Pedrão Cinto da Vida DS. Obrigado, gente, pela parceria de vocês. O Abel tá dando que tem na pipoquinha. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, siga o Boletim Goiás nas redes sociais, @Boletim Goiás em todas as redes sociais. Siga, acompanhe nossas notícias no nosso portal de notícias, www.boletimgoias.com.br, notícia de credibilidade, notícia verificada. Então, olha lá o nosso conteúdo. E a nossa audiência, obrigado novamente por estar aqui nos vendo, obrigado pela paciência. Até mais.